novo para falar de mais uma viagem. Hoje nós estamos em São João del Rei, Minas Gerais. Estamos assim especialmente dentro de uma igreja do século XVIII, a Nossa Senhora do Carmo. E como outras igrejas que nós vamos visitar, museus e espaços, né, nós vamos fazer uma reportagem aqui. São João del Rei é uma cidade importante desde o século XVIII por conta da mineração no Brasil, né? Uma curiosidade é que na época da Inconfidência Mineira, os inconfidentes escolheram São João del Rei para ser a capital da República, tendo em vista que um dos objetivos era proclamar a República naquela época, né? E como a Inconfidência não vingou, não foi para frente, o Tiradentes foi preso, os demais membros também, o movimento se encerra ali. Aqui vocês podem observar a suntuosidade da igreja, toda ela em estilo barroco, né? Mistura madeira, pedra, sabão e os entalhes, né? Que são muito ricos de detalhes, ok? Olá gente, olha, estamos aqui na frente da igreja Nossa Senhora do Carmo, em São João del Rei. Vocês vão observar agora que toda a portada dessa igreja é em pedra sabão, no estilo barroco mineiro. Bom, ainda aqui na frente da igreja de Nossa Senhora do Carmo, eu quero só mostrar para vocês as características. Aqui na verdade é um paço, é um pequeno paço, né? É um espaço onde as pessoas se reuniam. Pode observar que essas ruas são muito estreitas, é claro, é o centro antigo, essa é uma cidade do século XVIII praticamente, né? E essas igrejas, vocês vão poder observar o seguinte, elas são suntuosas na medida em que as famílias patrocinavam a igreja. Na medida em que essas famílias enriqueciam com a extração do ouro, mas também com o comércio, elas demonstravam a sua riqueza patrocinando a construção de igreja e contratando artistas para a arquitetura, né? Então nós vamos encontrar aqui obras do Aleijadinho, obras do pai do Aleijadinho, nós vamos encontrar do mestre Ataíde, mas nem sempre nós vamos conseguir identificar, né? Então muitas vezes nós vamos ter que perguntar, olhar dentro da igreja para pescar alguma característica, tá bem? Então as ruas são estreitas mesmo, não é mais rua original, hoje é paralelepípedo, mas no passado isso daqui era todo de pedra, tá? Estamos aqui na casa do século XIX e essa construção, vocês podem ver que ela tem duas telhas além do avanço do telhado comum. É porque antigamente essas telhas elas não existiam e elas terminavam rente à parede. E a chuva batia e a parede ia se desmanchando. Mas as pessoas que tinham mais dinheiro colocaram mais duas telhas e ainda apoiaram com uma madeira. Essa madeira se chamava eira e as duas telhas se chamava beira. Então, quem não tinha dinheiro ficava sem eira nem beira. E quem tinha, colocava. Oi gente, bom dia. Nós estamos aqui em São João del Rei ainda. Nós estamos aqui na frente de uma capela, talvez a única que tenha sobrado, né? Construída no século XVIII. Essa capela, ela representa uma das estações da Via Sacra, que é a encenação dos Passos de Cristo até o Calvário. Essa capela aqui, que está fechada hoje, ela só é aberta no mês da Quaresma e no dia da celebração da Paixão de Cristo. Ela tem aqui, representa a Verônica enxugando a face de Cristo. Aqui no entorno da praça é possível que tenha outras capelas parecidas com essa, mas ao que se percebe é que elas devem ter desaparecido, porque só essa mesma que está preservada, né? Aqui é o Paço Largo da Cruz, o nome dessa praça aqui, ok? Isso faz com que a gente perceba a influência do catolicismo em todo o processo da colonização da América Latina, né? Tanto é que aqui são igrejas e menções à religião católica a todo instante. Ainda aqui no Largo da Cruz, nós vemos nos telhados a chamada telha de coxa. Ela se chama telha de coxa porque os negros, eles moldavam o barro sobre a coxa para fazer essas telhas. Vocês
podem ver que elas são irregulares, elas não têm encaixe perfeito entre uma e outra, dado de que cada negro tem um tamanho de coxa diferente. Daí a expressão? Daí a expressão, feito nas coxas. Bom, por que nós percebemos que essas igrejas têm uma separação entre o altar e o restante da nave? Todo esse espaço aqui chama-se nave, né? No caso, essa daqui é a nave central, nas laterais temos as naves secundárias, né? Na prática, o que acontecia era o seguinte: como havia uma hierarquização na igreja, né? Rezava-se a missa o sacerdote maior, o padre de maior influência, ou o bispo, e nessas cadeiras laterais sentavam-se padres, os coroinhas, os párocos, né? E a população, de modo geral, sentava-se nos bancos da nave central. Lembrando que tinha uma coisa: as famílias mais ricas sentavam na frente, as famílias mais pobres sentavam atrás. E geralmente os negros não entravam nessas igrejas. A gente vai ver em Ouro Preto que tem a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que foi feita por eles para que eles pudessem frequentar o rito católico. Continuando, eu disse da nave principal e das naves secundárias da igreja. Essa daqui onde eu estou agora é uma nave secundária da igreja. Ela tem um altar, né, menor, e aqui os lugares onde as pessoas costumam vir fazer os seus pedidos, as suas orações, num lugar um pouco mais reservado, mas não é menos importante do que a nave principal. Okay? Oi, gente, aqui nós estamos na Igreja do Pilar, em São João del Rei. Ela é do século XVIII, ela não foi construída de uma única vez, ela teve aí uma interferência de vários artistas e arquitetos, mas o marcante mesmo aqui é o estilo barroco, muito bem demarcado na arquitetura central da nave central da igreja. Vocês vão poder observar que a riqueza de detalhes e o ouro, né, que a pintura em ouro que estão adornando os altares, ela é muito evidente. Aqui não dá para a gente ver, lá na frente nós vamos poder ver com um pouco mais de facilidade, né, que é uma igreja festiva, porque as imagens demonstram os anjos festejando e comemorando a Nossa Senhora do Pilar no céu, né? Por isso, da suntuosidade, da harmonia e de todo o brilho reflorescente do ouro. Bom, eu estou no centro da igreja, bem atrás de mim você vai observar o altar-mor, que é o altar principal da igreja. Aqui do meu lado esquerdo você vai ver um altar menor, né, mas não menos importante, porque é característica do barroco das igrejas mineiras. Do lado do altar-mor você vai ver uma saidinha com uma porta, como se fosse uma sacada. Obedecendo à hierarquia social da época, as famílias mais ricas se sentavam à frente dos bancos, e as mais ricas ainda tinham até lugar privilegiado nas sacadas para acompanhar a missa de um horário privilegiado. Olhando para esse altar aqui, acompanhando, né, aproximando bem as imagens, o que caracteriza o barroco é a riqueza de detalhes no entalhe da pedra e na madeira, né? Embora seja uma arte sacra, toda a riqueza, né, do detalhamento, das flores, dos anjos, das asas, né, é que caracteriza a arte barroca brasileira, que é importada da arte barroca de Portugal. Esse resplendor aqui na riqueza de detalhes, né, essa cor dourada, ela é uma tinta dourada mesmo, revestido de ouro, né, em algumas partes. Algumas igrejas têm a parede revestida em ouro. No caso dessa igreja aqui, do Pilar, ela tem o ornamento dos altares com pinturas em ouro. Bom, aqui nós estamos na parte central. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da técnica da pintura do século XVIII, né, e associada à filosofia da Igreja Católica daquela época. Do meu lado
direito, nós temos aqui as imagens em perspectiva dos 4 evangelistas. Do meu lado esquerdo, nós temos as imagens dos autores da igreja, Santo Agostinho, entre outros. Se vocês observarem essas imagens, aqui é muito mais fácil de se observar, todas as pinturas estão em perspectiva, de uma perspectiva muito interessante, uma cúpula muito alta, né, dando uma impressão de plenitude, de grandiosidade. Andando pelo corredor da igreja, a gente vai observar que essas pinturas estão olhando o tempo todo para a gente, mas a ideia era exatamente essa. A ideia era de que as pessoas deviam se sentir vigiadas, né? Deus está olhando por tudo, por todos os seus atos. Portanto, dentro da sua hierarquia social, que eu já disse, que as pessoas se sentavam na igreja, cada qual deveria se manter aonde está. Portanto, não se manifeste, porque você está ali pela vontade de Deus, e Deus te vigia aqui dentro da igreja. Aqui nós estamos na igreja de São Francisco, em São João del Rei também. Eu queria mostrar para vocês aqui algumas peças sacras que têm características do aleijadinho, né? São 3 características básicas que a gente consegue identificar. Bom, a primeira delas, o nariz mais pontiagudo, né? Os olhos levemente puxados, né? Olhos mongóis, e os dedos, né? Os 5 dedos das mãos, o aleijadinho esculpia todos no mesmo sentido, né? Todos para frente. Uma outra obra que dá para ver, eu não sei se na filmagem vai ficar bom, mas é aqui do meu lado, a gente vai para lá. Dá uma pausa. É a imagem de São João Evangelista, né? Que também tem características do mestre aleijadinho. Bom, nós estamos aqui no cemitério atrás da igreja de São Francisco. Nós estávamos lá dentro até agora há pouco. Mas por que aqui no cemitério? Aqui nas cidades históricas, né, a gente vai perceber que os cemitérios estão agregados à igreja. Algumas pessoas mais ricas eram enterradas dentro da igreja, as demais vinham para os cemitérios no terreno, nas imediações da igreja. Tudo isso porque até 1789, enquanto o país era império, a igreja era responsável pelos registros de nascimento, que era o batistério, né? A pessoa era batizada e ganhava esse registro, daí algumas divergências entre a data de nascimento e a data de batismo, e também responsável pela documentação da morte, porque era nos cemitérios e nos registros da igreja, né, da paróquia, que ficavam a morte. Por conta disso é que os cemitérios estão agregados à igreja. Com a proclamação da República, foi criado o cartório de registro civil. Então, o Estado passou a ser responsável por ter o controle dos nascimentos e mortes aqui no Brasil. Uma rua em seu ramalhete, o amor anotado em bilhete daquela tarde. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer